Vocês viram que amanhã a gente tem aula no plano de estudos? Viram? Não? Eu já vi nos horários que a gente vai ter. Já o plano de estudos, que não é o roteiro, né? É só aquele que descreve o que a gente vai ter em cada dia. Eu coloquei, eu acho que a gente vai ter 2 sábados até início de setembro. Então, é amanhã, e eu não sei se é dia 4, se é sábado, enfim, tá lá. São 2 sábados, tá? Mas as aulas dos sábados, eu já vou avisar, elas serão todas assíncronas, tá? Então, só vou disponibilizar o roteiro, vocês façam ali o que eu solicitar no roteiro, tá? E é isso, né? Eu acho que amanhã tem uma atividade que eu vou disponibilizar para vocês. Até de noite eu posto. Eu já tô com o plano feito, mas eu não tô lembrando aqui o que foi que eu coloquei, mas eu acho que tem uma atividade, tá? Eu acho que tem uma atividade e um novo conteúdo, tá? Mas a atividade é aquela coisa, tem prazo, né? Não é para amanhã, tá? Então, gente, quem entrou aí pode colocar presente, tá? Já vi que tem um monte de gente colocando. Já vou colocar aqui um slide. Hoje, a finalidade de hoje é a gente discutir sobre 2 assuntos que compreende o período entre guerras, tá? Que foi aí dos roteiros anteriores. Inclusive, se eu não me engano, a proposta do roteiro de hoje é que eu estou misturando turma daqui com Tarauacá, estou ficando meio zonza. A proposta do roteiro de hoje foi até que fosse feita uma revisão do texto passado, né? Porque foi grande e tal, eu disponibilizei todo o texto lá. Então, uma revisão, aí tem o vídeo também, que é um vídeo bem completo, fala tanto da crise de 29 quanto dos regimes totalitários também, tá? Então, após isso, né, o nosso encontro aqui, se você quiser dar uma revisada, a Tainá estava ansiosa. Tô vendo que a Tainá está bem dedicada aí. Fico feliz, Tainá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, já que a Tainá estava, não só ela, né, mas outras pessoas estavam ansiosas por falar por esse conteúdo. Se quiserem, enquanto eu compartilhar a tela, já começar falando um pouquinho sobre o que foi a crise de 29, por que ela foi causada, onde ela foi causada e o que ela afetou, né, quais foram as consequências, tá bom? Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou tentar colocar aqui o slide. Posso falar, professora? Sim. Segundo os estudos que eu fiz, né, a crise de 1929, ela começou quando teve colapso econômico nos Estados Unidos, com a quebra de valores em Nova York, que em poucos dias a estrutura econômica entrou em colapso, o que resultou num profundo desarranjo do capitalismo. Ficou conhecida como a Grande Depressão por ter sido a maior crise do capitalismo financeiro. E as principais causas da crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de crédito barato. O problema da superprodução também foi o fator causador da crise. A crise teve várias etapas, incluindo a euforia com o desenvolvimento da economia, que é quando surge o American Way of Life, que é o termo usado para se referir ao estilo de vida dos americanos baseado na aquisição de bens e consumos duráveis. As consequências da crise foi o desemprego, a falência de empresas, redução da produção industrial e o fortalecimento do nazifascismo. E aí, para solucionar a crise, o Frank de Roosevelt aplicou o Nevo Dai, que serviu para promover obras públicas, os benefícios sociais, que foi o salário mínimo e o seguro-desemprego, e também interviu na economia para evitar a queda nos preços e controlar a produção. As consequências da crise no Brasil. O Brasil também sentiu os impactos, e a área que mais sofreu com a recessão da economia, na época, foi a produção de café, né, que com a recessão estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do café despencou bastante. E aí, no auge da crise, o país enfrentou transformações políticas profundas com os acontecimentos da Revolução de 1930, que foi quando Getúlio Vargas assumiu, e aí ele, como presidente provisório da época, ele criou o Conselho Nacional de Café, que serviu para proteger o principal produto do país. Os regimes totalitários foram os regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX
e baseavam-se no totalitarismo, que era um sistema político fundamentado num controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Ou seja, o totalitarismo foi uma reação conservadora à democracia e ao liberalismo político e econômico. Assim, depois do desastre da Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia de que os governos deveriam ser fortes para ser eficientes. Os regimes totalitários estão baseados num Estado centralizador, democrático, antidemocrático e autoritário. Ele surgiu na época da crise europeia, deixada principalmente pela Primeira Guerra Mundial, e por políticas econômicas ineficazes. A relação da crise de 1929 e os regimes totalitários é que, por afetar a economia mundial, surgiu na Europa um imenso estado de insatisfações sociais com o Estado vigente, dando espaço para aqueles com promessas de soluções fáceis e radicais. A crise de 1929 também funcionou a ascensão do regime totalitário nazista, sendo que Hitler agiu tanto quanto diferente de Mussolini. Ele culpabilizou os judeus por todos os problemas que surgiram na Alemanha na época. E aí o período entre guerras foi os anos compreendidos entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o início da Segunda Grande Guerra, em 1939. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, houve a continuidade da Primeira Guerra Mundial no conflito iniciado em 1930, e os 21 anos que separaram os dois acontecimentos seria a pausa nas ações bélicas, mas o evento seria o elo entre elas. E aí a relação que tem entre as guerras que aconteceram, né, e a ascensão do totalitarismo foi que no período entre as guerras proliferaram os regimes totalitários, que foram os governos militarizados que baseavam seu poder na força das armas e da propaganda política, que são considerados por muitos historiadores como reações nacionalistas extremadas às perdas que alguns países sofreram ao fim da Primeira Guerra Mundial. E é isso. O áudio. Seu áudio Tá sem áudio. Liga o áudio. Gente, vou te falar, hein? Gostei, hein, Tainá? Parabéns mesmo. Gente, tá estudando direitinho, tá dedicada a garota, né? Se eu não te der 10 no segundo bimestre aí, com certeza tu já vai tirar, né? Mas me avisa aí, porque só essa aula aqui já é um 10, tá? Eu não entendi. Kelme? Quem é Kelme? Calma, é um aluno calouro que entrou. Ah, é do primeiro de IPI, eu lembro dele. Eu Isso, ele cheguei a ficava interrompendo os professores. Eu A cheguei a aula dar inteira. aula para ele, eu acho que aí eu não entendi. Eu digo, será que tem um aluno novo aqui na sala? Não entendi. Mas, enfim, vamos lá para a nossa aula, que já foi aí brilhantemente, né, exposta aí pela Tainá, né? Ela falou sobre a crise de 29, citou até o contexto do Brasil, isso foi maravilhoso, né? Eu percebi que a leitura dela foi bem ampla e realmente ela compreendeu o assunto, falou sobre a ascensão dos regimes totalitários em decorrência aí também da crise de 29, tá? Então, eu gostei muito. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, é muito bom quando a gente vê que um aluno está estudando a esse nível, né? Com aprofundamento mesmo e realmente aprendendo, tá? Mesmo assim, nesse período, né, que a gente está um pouco afastado, mas os roteiros, eles estão aí para isso mesmo, para guiar vocês, para fornecer um caminho, né? E vocês adentrar nesse caminho, tá? O papel do professor é esse, né? O professor nunca sabe tudo também. Então, é mais para a gente ser ali a figura de um guia, não como um guia como o Hitler nem o Mussolini, né? O Tainá e os demais aí. Mas, então, já mediante tudo que a Tainá falou, vamos abordar um pouquinho, né, mais aí, já ressaltar algumas coisas que ela falou, praticamente tudo no meu slide ela já comentou alguma coisa, então, só mais para reforçar. Esse slide aqui, tá passando, né, gente, o slide? Tá? Aqui tá em 1920, EUA. Isso, tá,
Então tá certo. É, isso mesmo. Então, esse slide ele já está lá no Siga. Se alguém quiser depois consultar alguma coisa, pode ir lá, tá? Que eu já coloquei ele lá no Siga. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Tainá mesmo falou, o período entre guerras, tá? É um período, né, que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a Primeira Guerra terminou em 1918, é um período que vai de 1919, né, até 1938, né, ou até o ano de 1939, aí, antes de eclodir aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é um período relativamente curto, mas de grandes acontecimentos, que influenciaram aí a nossa história muitos anos depois, digamos que até hoje em dia ainda tem efeitos aí, tá? Então, 1920, né? O que acontecia em 1920 nos Estados Unidos? Para a gente poder entender essa crise de 29, a gente tem que voltar um pouquinho de como que estavam os Estados Unidos ali ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? O período da Belle Époque, porque ele passou. Vocês lembram que quando a gente estudou neocolonialismo, os Estados Unidos ele passou também, juntamente com alguns países da Europa, no final do século XIX, pela uma grande euforia, né, de prosperidade econômica, cultural, que ficou conhecida aí como a Belle Époque, tá? Com isso, né, essa Belle Époque trouxe inúmeras inovações tecnológicas, inúmeras transformações, né, e essas tecnologias elas vieram ligadas aos eletrodomésticos, aos eletrônicos, né, ao próprio carro, à motocicleta, ao avião, né, e isso tudo começou a se constituir, o que a Tainá também já citou lá atrás, que foi o estilo de vida norte-americano, também não sou boa no inglês, né, que é The American Way of Life, né, que falam. Então, é o modo de vida, o estilo de vida norte-americano. Começou a se ter uma grande propaganda de que era maravilhoso se morar nos Estados Unidos, tá? Toda a família tinha uma geladeira, toda a família tinha uma televisão, né? Tinha-se disponíveis os carros, ou seja, era uma economia com um crescimento econômico altíssimo e que era fácil ter esses produtos. No entanto, a gente tem que perceber que isso não era a realidade de todos os americanos, né, lá dos Estados Unidos. A grande maioria da população não tinha poder aquisitivo para se comprar esses produtos, essas inovações tecnológicas que surgiam ali cada vez mais no mercado, tá? Então, devemos entender também os Estados Unidos, como no início do século XX, como sendo um país que havia a exclusão social, onde a riqueza ela estava centrada, né, nas mãos ali de menos de 20% da população. E os demais eram empregados, né, ganhavam um salário, pouco dinheiro ali naquela época e que não eram capazes de manter essas inovações tecnológicas nessa época. No entanto, o que se pregava era que todo mundo nos Estados Unidos pode, né? Então, é um estilo de vida maravilhoso, né? Então, aqui do lado vocês veem duas imagens. A gente tem uma família, tem uma geladeira cheia de produtos industrializados. Então, a indústria alimentícia aumentou muito nesse momento. Então, mais aqui segurando mais produtos alimentícios, né? A geladeira como item aí de consumo também, uma inovação tecnológica que era recente. A televisão, tá? Então, eram fotografias, são imagens que trazem aí esse momento como sendo um modelo de vida que era almejado pelas pessoas, tá? E como sendo um modelo de vida ideal, que era bom e que você poderia ter esse modelo. Tá? Então, era o estilo de vida norte-americano, que até hoje se fala muito, tá? E o que ocasionou esse estilo de vida norte-americano? Uma ampla oferta de produtos pelas fábricas, né, pelas indústrias, e um crescente consumo de produtos industrializados. Então, as indústrias, principalmente aí após essa consolidação aí das inovações tecnológicas e durante a guerra e aí no pós-guerra também, elas tiveram uma ampliação da sua produção.
advinda também da produção interna, mas aqui a gente não deve esquecer que os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, ele saiu como a maior potência econômica no final da Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que os Estados Unidos, ele entrou na Primeira Guerra Mundial no final da Primeira Guerra Mundial. Então, seu território não sofreu, né? Não sofreu. Professora, Pode falar. desculpa lhe interromper, porque eu queria avisar que eu vou precisar sair da aula agora. Eu tô em Acrelândia, aí eu vou voltar para Franca daqui a pouco, então eu preciso tomar banho para me arrumar. Tá bom então, Tainá. Tchau. Tchau, até mais. Colocou presente, né? Coloquei, sim, senhora. Beleza. Então, gente, esse estilo de vida norte-americano, né, ele também ele vai crescer. Os Estados Unidos saindo da Primeira Guerra Mundial como a maior potência econômica, o que isso muda, né? Isso impacta. Ele continua ali a prosperar ao final da Primeira Guerra Mundial, porque os países da Europa, por onde de fato a guerra foi combatida, né? Eles saíram arrasados ali do processo. E já durante a guerra, os Estados Unidos ele foi uma nação que exportou muitos armamentos militares, exportou muitos alimentos, emprestou muito dinheiro para os países da Entente, né, envolvidos ali no conflito naquela época. Então, ele foi um grande financiador da Primeira Guerra Mundial também, né, com armas, com alimentos, e aí somente ao final ele entra de fato na guerra. Tá, então, ele teve poucos efeitos negativos relacionados à perca, né, de dinheiro, de capital aí decorrentes da Primeira Guerra Mundial. O que ele teve muito foi um crescimento econômico oriundo dessa questão aí da participação, da exportação, enfim. Com isso, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles continuam naquele mesmo ritmo frenético de produção que eles tinham anteriormente, ou seja, estavam produzindo muito, porque a Europa estava em guerra, né? Então a força produtiva da Europa, a maioria estava empregada nos campos de batalha, então ele produzia muito e exportava para a Europa. E aí não se faltava compradores, né? E após a Primeira Guerra Mundial também, isso continuou, porque a Europa foi se recuperar. Né, ficou totalmente devastada, então ela precisava de um tempo para se recuperar. Os Estados Unidos produziam seus produtos ali e exportavam não só para a Europa, mas para os outros continentes também. No entanto, essa grande produção, a gente vai daqui a pouco ver que ela vai gerar um grande problema, ou seja, não vai ter demanda para os produtos dos Estados Unidos, tá? A gente também deve mencionar aqui que os Estados Unidos, ele vivia sob o princípio, ele era regido nesse momento ali, na década de 20, o governo que estava nesse momento era de princípios liberais, tá? Daquela teoria do liberalismo econômico, ou seja, o Estado não intervém na economia, o mercado ele deve funcionar livremente, né? Ou seja, deve haver uma livre concorrência, sem regulações do Estado, tem que haver liberdade individual e econômica. Se acreditava que dentro, né, que a economia, de acordo lá com os princípios de Adam Smith, tinha uma mão invisível que regularia o mercado. Então, não era necessário medidas, né, para se combater alguma crise, que o próprio mercado, ele mesmo, né, e ele conseguiria se regular, sem necessitar de regulações vindas oriundas do Estado, tá? Então, só pontuando, a gente tinha nos Estados Unidos um governo que defendia o liberalismo econômico, o livre funcionamento do mercado, a livre concorrência, a liberdade individual, né, de concorrência, e com isso, nessa época, né, devido se vender muito para a Europa, se produzir muito, internamente eles se compravam muito, né, produtos nessa época, a gente tem um crescimento das ações dessas empresas, né, na Bolsa de Valores de Nova York, que era o local, né, de comercialização ali dos papéis, das ações, né, como se as empresas fossem pequenos papéis ali, e as pessoas faziam investimento. Era muito vantajoso nessa época, porque às vezes uma empresa tinha um valor X, e aí amanhã ela já estava valendo o dobro, né? Então, era muita especulação financeira que havia nessa época. Os bancos concederam muito empréstimos para as pessoas também investir na Bolsa de Valores de Nova York, tá? Então, classe média, classe alta, todo mundo
E aí, para poder fazer investimento na bolsa, né, para comprar ações e assim aumentar cada vez mais o seu capital, tá? Os próprios bancos eram grandes investidores da Bolsa de Valores de Nova York, tá? E com isso, né, se havia uma grande especulação financeira. Então, a Wall Street, né, que é a Bolsa de Valores de Nova York, foi assim, um momento de turbilhão nas suas vendas de ações e tudo, né? Aqui nesse outro slide, gente, eu vou falar mais basicamente sobre o que ocasionou essa quebra, né? Então, eu acho que tem alguém querendo entrar? Não sei, deixa eu só ver aqui. Não. É tipo como hoje em dia o pessoal investe na Bitcoin? Um exemplo, assim? Sim, a gente pode, exatamente, se acontecer alguma coisa e o Bitcoin quebrar, né, porque assim, cada país tem sua bolsa, né, e ali nessa bolsa, se as empresas, elas colocam as suas ações, até como uma forma também de crescimento, né, ou seja, tem investidores, eu posso melhorar aqui, né, a minha organização interna, eu posso investir em mais tecnologia, e com isso eu posso alavancar o meu crescimento, e com isso os investidores vão ganhando também, né. Então era isso, digamos que a gente tinha uma fábrica lá nos Estados Unidos, né? E essa fábrica colocava suas ações, né? Dividia em pequenos, digamos assim, lotes, né? Colocava à venda. Então as pessoas compravam esses papéis como se fossem pequenos pedaços das fábricas, né? Hoje em dia a gente tem as bolsas de valores que funcionam dessa forma. O Bitcoin aí é um exemplo que é um dinheiro no caso, né? Mas se ele perder a valorização, também há uma grande crise para aqueles que fazem o investimento. No caso, essas pessoas compravam partes de empresa para participar dos lucros, né? E aí, com a quebra, com a falência dessas empresas, os compradores perderam o dinheiro também, porque investiram em algo que não tinha mais comprador, né? Então, faliram também junto. Não só as empresas faliram, mas seus investidores também, né? Então, gente, motivos, né? Por que quebrou? Internamente, a capacidade de consumo dos norte-americanos, né, especialmente dos trabalhadores, aqueles que tinham um salário melhor e conseguiam comprar aqueles produtos, chegava ao limite. Ou seja, o cara já comprou um carro, já comprou uma geladeira, já comprou uma televisão. Teoricamente, não tinha mais significado para que eu vou comprar dois carros. Hoje em dia tem gente que tem, né? Mas naquela época já tinha esgotado, né, a capacidade de consumo dos norte-americanos naquela época, tá? Então, internamente, não tinha mercado consumidor mais. Os produtos tecnológicos já havia alcançado quem de fato tinha poder aquisitivo para ser alcançado. Então, internamente já havia se esgotado a capacidade de compra. E externamente, que era um grande exportador para os países europeus no pós-guerra mundial, né, os Estados Unidos eram, só que aí a gente entende, né, que lá em 1929 já tinha decorrido um período, e esses países da Europa, eles já vinham se recuperando dos desastres da guerra, tá? E com isso, medidas protecionistas pelos líderes desses países foram sendo tomadas no intuito de aumentar e de alavancar ali a sua economia e deixar, né, de ser independente de produtos de outros estados. E muitos, tipo, aumento de juros sobre produtos importados, muitas medidas foram impostas nesse momento. Então, com a recuperação dos países europeus, os Estados Unidos também não tinham compradores externos. A capacidade interna se esgotava e os clientes, né, externos, assim, que eram principalmente os países da Europa, estavam se reequilibrando do pós-guerra, ali no pós-guerra, e não havia mais tanta necessidade de um consumo desacelerado, né, desenfreado ali, como era antes lá pelos Estados Unidos. Mas, como os Estados Unidos viviam o princípio do liberalismo econômico, ou seja, não precisa ter um regulador para a produção. Ou seja, o mercado ele se regula. Então, o pessoal produzia aí à torta e à direita, né? As fábricas iam produzindo cada vez mais, não se regulava as ações também, né? E com isso houve uma crise de superprodução nos Estados Unidos em 1929. Foi na época que estourou mesmo essa crise, foi em 1929. Claro que já estava dando anúncios, mas como o mercado vivia
sobre essa lógica do liberalismo, ou seja, não precisa a gente criar medidas, o Estado intervir, porque é um Estado liberal, o próprio mercado ele vai se regular, em algum momento ele vai encontrar uma saída. Então, como era esse o princípio dominante, não se buscou combater ou diminuir a produção das fábricas, né, ou fazer leis que regulassem o investimento na Bolsa de Valores, o Estado não intervia. Tá? E com isso, em 1919, em outubro de 1929, né, acontece o que já era temido ali entre as empresas ali da época, tá? Os investidores, já vendo a situação que o mercado estava, eles colocam ali em outubro, né, as suas ações para negociação na Bolsa de Valores de Nova York, as ações ali que eles tinham, né? Então eles queriam vender, já vendo como que o mercado estava, e a partir desse momento não tem compradores, ou seja, o cenário já era visível, ou seja, as fábricas estão cheias de produtos, não tem compradores internos, não tem compradores externos, então é falência. E ninguém queria comprar uma empresa né, ações de uma empresa que não teria lucro. Então, com isso, ao colocar à venda as suas ações, né, um efeito manada, né, que o pessoal já estava vendo o que estava acontecendo, a bolsa ficou sem compradores, tá? Então, a Wall Street ficou sem compradores. E com isso, começou o efeito dominó, né, a quebrar. Os Estados Unidos quebrou e com isso foi levando inúmeras outras economias junto também, como é o caso do Brasil, como a Tainá falou. O Brasil, em 1929, ele ainda era a república oligárquica, no entanto, ele já estava naquele momento bem de crise. Em 1930, a gente tem a Revolução de 1930, que culmina com Getúlio Vargas no poder, tá? E era um país que tinha já uma industrialização, mas ele era um agroexportador do café. Tá? E os Estados Unidos era o principal parceiro comercial, então os Estados Unidos deixa de comprar aí os produtos brasileiros a partir desse momento. Com isso, a economia do Brasil também, ela começa a sofrer os efeitos negativos da crise de 29. O Getúlio Vargas, na época, ele até faz, né, uma política aí que repercute muito, que é a compra, né, o investimento do governo brasileiro na época, ele compra milhares de sacas de café dos cafeicultores e realiza a queima desses cafés, né? Então, várias sacas de café foram queimadas nesse momento, justamente para tentar frear, ou seja, tinha oferta demais no mercado, tinha produto demais no mercado, e uma das ideias era, vamos diminuir a oferta do produto. E como que se diminuiria? Era o produto deixando de existir, né? Então, comprava, era um dinheiro que foi financiado pelo governo, então ele comprava, colocava fogo como uma maneira de tentar, né, subir o preço do café, deixar menos produtos circulando também para, assim, aumentar esse preço, tá? Então, afetou também a economia brasileira, não foi só os Estados Unidos que saiu, foi um efeito, né, que causou aí grandes repercussões mundiais, tá? Com isso, gente, as consequências internas nos Estados Unidos, no primeiro momento, falências de fábricas e bancos, então várias fábricas tiveram que fechar suas portas porque não tinha quem comprasse os seus produtos, tá? Os bancos também, que muitos bancos eram investidores da Bolsa de Valores de Nova York, tiveram falido, né? Faliram. Além de serem investidores, também eles emprestavam dinheiro, né, para aqueles que conseguiam comprovar determinada renda, para aqueles que eram ali da classe média, né, da classe alta também. Então, era uma especulação. Pegavam dinheiro emprestado dos bancos para se investir na bolsa, tá? Para no intuito de conseguir pagar, né, os financiamentos e ainda conseguirem lucros. Então, com isso, houve uma falência maciça de fábricas, de bancos, e com isso, muitos americanos perderam praticamente tudo que possuíam, tá?
E aquelas pessoas que não faziam tão parte desse modelo de vida norte-americano que se tinha, né, que eram os empregados das fábricas e tal, essas pessoas foram os mais prejudicados ainda, porque eles perderam seus empregos, né, de onde eles tiravam a sua sobrevida. E com isso, nós tivemos filas formadas de trabalhadores nos Estados Unidos, tá? Então, essa imagem que está aí para vocês, ela retrata muito isso. São as filas de trabalhadores oriundas aí da crise de 29. Então, a gente tem um contraste nessa primeira imagem. Tem um carro com a família norte-americana, né? O melhor lugar do mundo para se viver é aqui, né? Ou seja, retratando atrás, né, o modo de vida americano, que era maravilhoso, que era muito bom. E na frente a gente tem as consequências de todo essa propaganda, né, em torno desse modo de vida que resultou nessa crise de superprodução. Então, na frente desse outdoor, a gente tem uma fila quilométrica de desempregados ou de pessoas aí querendo doação, né, que era muito comum nessa época, as doações de organizações humanitárias, tá? Mais embaixo, a gente tem uma outra fila bem grande de pessoas em busca de alimento, né? Sopa grátis, café da manhã grátis, tá? De organizações que atuavam nesse sentido, tá? Então, houve um número muito grande de desemprego, além, né, do que eu já citei, da quebra atingir a nível mundial, né? A crise atingir a nível mundial. Como os Estados Unidos começou a sair ali dessa crise? Lá em 1933, assume, né, a presidência dos Estados Unidos o Franklin Delano Roosevelt, foi um novo presidente que assumiu, ele divergia, né, dessa corrente do liberalismo, ele chega com novas propostas, né, ele percebe que... E lembrem, em 1929 tinha o liberalismo político, teve a crise e mesmo assim eles não tomaram energias enérgicas para se sair da crise ali dos Estados Unidos, porque aquele princípio que o mercado se regularia, que havia uma mão invisível que ainda ia conseguir, né, a passos de mágica, resolver o que estava acontecendo. Mas não se resolve, a situação só piora, só se agrava, o desemprego só aumenta, a fome só aumenta nos Estados Unidos. E com isso, nas eleições, né, de 1933, assume um novo presidente, né, de uma outra tendência partidária. E com ele vem o plano, né, de uma intervenção estatal na economia. Então, ele começa a ir contra os princípios que era adotado naquele momento, e o plano econômico que foi lançado por ele é o New Deal, né, que é o novo acordo econômico, e ele prevê, ele tem algumas características que faz com que os Estados Unidos volte de novo a ter o seu crescimento econômico. É claro que é um longo processo, né? Na Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, que ele de fato ele vai conseguir se estabilizar da forma que era antes, digamos assim, mas a partir do governo Roosevelt ele já consegue aí grandes saltos, tá? Então, esse New Deal, né, o novo acordo, ele propõe uma forte intervenção governamental da economia, e essa forte intervenção governamental na economia, ela vem, né, com a aplicação de recursos do Estado no combate ao desemprego. De que forma que foi essa aplicação de recursos do Estado? O governo Roosevelt, né, criou várias frentes de trabalhos, né, ou seja, construção de estradas, de rodovias, de ferrovias, de edifícios. Então, ele criou empregos no Estado como fomentador de empregos, e não somente a iniciativa privada. Então, essa foi uma das formas também que se saiu ali da crise. Uma outra forma foi uma regulação trabalhista, que a partir do governo dele começou a ter também, né? A questão do seguro-desemprego, que a Tainá citou lá atrás, a questão do salário mínimo, a questão da jornada de trabalho também, que não era legalizada, não era regularizada nessa época, tá? E isso fez com que essas medidas dele, ele investiu também, né, no campo agrícola, não foi somente no campo urbano, porque vale ressaltar também que o setor agrícola dos Estados Unidos, as fazendas agrícolas naquela época, elas também viveram um momento de crise, tá? Porque os produtos, né,
eles ficaram sem a sua produção, ficaram sem compradores também, então vários fazendeiros entraram em crise e o Roosevelt também teve políticas para o setor agrícola, tá? Com isso, os Estados Unidos começam a deixar a crise lá de 29, tá? Então, essa charge aqui retrata o presidente Roosevelt, né, como sendo o responsável por conduzir o navio. Aqui a gente tem, né, o povo americano. Nós temos um arco-íris, então o povo americano visualizando o horizonte, né? Então o arco-íris representa a esperança. Então, com o Roosevelt na direção, há esperança, né? E atrás a gente tem os detratores, né, que são as pessoas que falam mal. Ou seja, havia pessoas naquela época que condenavam a forma de política do Roosevelt naquele momento, tá? Mas ele era o responsável, né, por estar naquele momento tirando os Estados Unidos da Grande Depressão, que ela também é conhecida dessa forma, tá? Muitas obras retratam os trabalhadores tristes, né? Tem muitos livros que às vezes trazem essas obras, ou seja, né, os trabalhadores, os rostos, né, dos trabalhadores ali tristes, cabisbaixos, porque foi um momento de depressão também, vivido pela economia e pelas pessoas ali da época, tá? Que perderam as economias, quem não perdeu a economia, mas perdeu o emprego, de alguma maneira foi afetado ali pela crise. Alguém quer contribuir mais, gente, em relação à crise de 29? Não sei se ficou claro, não sei se eu confundi alguma coisa. Senão a gente já vai para o próximo aqui. Tem gente aí? Acho que não tem gente aí. A Larissa. Entendeu, Larissa? Alguma coisa? Então, bora lá, seguir. Quem não colocou presente, coloca. Vamos falar um pouquinho agora de um outro período que é muito importante, o mesmo período, né, mas de um outro acontecimento que ocorreu aí nesse período entre guerras, que foi a ascensão, a chegada ao poder de regimes totalitários, o totalitarismo. Tá? E aí a gente geralmente, quando estuda o totalitarismo, a gente fala sobre o nazifascismo, né? O nazismo e o fascismo, porque a maioria os demais regimes que surgiram também, como o de Portugal, o da Espanha, né? Eles foram fundamentados nos princípios nazistas ou nos princípios fascistas, tá? Então, o fascismo foi o primeiro regime a surgir na Itália, e aí vamos entender um pouquinho de como que foi o contexto do porquê que esses regimes surgiu, tentando combater o quê, né? E pregando o quê que eles surgiram. Qual foi o sentido de nós termos estados totalitários, né? O próprio nome já diz, o totalitarismo. O Estado é total, ele regula tudo, tá? Tudo tem que passar pela visão do Estado, e no caso de quem está à frente do Estado, que era a figura dos líderes, né? Dos guias, no caso aqui o Mussolini e o Hitler, tá? Então, como a gente falou, o fim da Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, houve-se a perda de fé no liberalismo econômico, né? Ou seja, não se acreditava mais naquela ideia de que o mercado se regularia, que não era preciso a intervenção do Estado em alguns setores da economia, né? Criando normas que disciplinassem produção, o financiamento, né? Ou certas negociações. Então, houve uma perda de fé no liberalismo econômico quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Por outro lado, a gente deve entender que em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, né? E a Revolução Russa caminhou lá as fases. A gente viu que em outubro de 1917 a revolução ela foi consolidada com o governo de bolcheviques chegando ao poder e implantando o socialismo. E o socialismo ele gerava receio por parte da classe média, da classe alta, dos industriários, né, da Europa. Por quê? Quando o socialismo chegou lá na Rússia, houve expropriação das propriedades privadas, capital estrangeiro foi incluído no Estado, né? Houve trabalhos
forçados, digamos assim, né, que era para a produção ser voltada para o Estado, enfim, eram obrigatórios nesses trabalhos aí. E aí, com isso também, a gente tem o medo da propagação dos ideais comunistas, principalmente dentro da classe média e da classe alta. E dentro da Itália e dentro da Alemanha, ao final da Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir movimentos, tá? Começaram a surgir movimentos que propagavam esses ideais comunistas, ou seja, a Itália e a Alemanha saíram ali, digamos que arruinadas na Primeira Guerra Mundial. Um cenário de pobreza, de desolação, né? Uma Alemanha humilhada, que ainda tinha que pagar dívidas, não tinha boas condições, né, para que os seus moradores, né, seus habitantes, tivessem ali uma vida digna. Então, a partir disso, começou a se surgir, principalmente entre a classe baixa, né, entre os trabalhadores, ideias que eram anarquistas, né, socialistas também, e visando, né, tendo medo dessa propagação das ideias comunistas e a perda de fé no liberalismo econômico praticado lá nos Estados Unidos, a gente também pode somar aí os ressentimentos gerados pela guerra, tanto na Alemanha quanto da Itália. O que aconteceu lá no final da Primeira Guerra Mundial? Nós tivemos o Tratado de Versalhes, que impôs duras consequências para a Alemanha. Perda de território, indenização, redução de exército, né? Então, ela saiu praticamente humilhada da Primeira Guerra Mundial. Então, houve um tanto de ressentimentos por parte da Alemanha e também um tanto de ressentimentos por parte da Itália, que não teve as promessas cumpridas quando deixou de lado, né? Porque a Itália saiu da Tríplice Aliança e foi para a Entente. E, em troca, ela ganharia terras, colônias, né? Enfim, mas ela não teve as garantias concretizadas ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, Itália e Alemanha saem da Primeira Guerra Mundial ressentidos, né, ao final da Primeira Guerra Mundial. E a partir disso, né, começa a surgir vertentes, grupos que começam a combater esses ideais socialistas, e o liberalismo também econômico, porque eles acreditavam que o Estado tinha que ser um Estado forte, interventor, né, mas que não fosse também pautados nos princípios do comunismo. Então, na Itália, que foi o primeiro local onde surgiu esse regime, né, o Estado totalitário, o fascismo, a gente tem a figura do Benito Mussolini. Ele cria um grupo político que é o Fácil de Combatimento, tá? Em 1920, eu acho que 22, ele chega ao poder, como primeiro-ministro da Itália. A Itália é uma monarquia nessa época, né? Mas é uma monarquia parlamentarista, tem a figura do primeiro-ministro, e como o partido fascista estava ganhando muitos adeptos, o próprio rei convidou Mussolini para integrar ali o seu grupo político. Então, ele assume, né, teve uma grande marcha, a Marcha sobre Roma, onde Mussolini marchou, né, juntamente com os integrantes ali do seu partido fascista sobre Roma, e isso demonstrando mesmo a força e o poder do novo partido, e do discurso que eles estavam ali tendo naquele momento. Então, ao ver o poder do partido fascista, né, o rei, na época, convidou Mussolini ali para ser a questão do primeiro-ministro. Então, ao chegar a questão de primeiro-ministro, o Mussolini ele começa a aplicar ali suas ideias de um Estado total, um Estado controlador, né, um Estado ali que levaria a Itália também a ser uma grande nação, tá? Da mesma forma foi o Hitler. Hitler, ele acaba que quando o fascismo chega em 1922 na Itália, dentro da Alemanha é formado também o Partido Nazista, e esse Partido Nazista tenta, através de um golpe, né, que era uma república aí nessa época, a partir da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se tornou uma república, que era um império antes, né, o Império Alemão acaba na Primeira Guerra e se torna uma república. Então, em 1900, após, né, a chegada do fascismo ao poder, o Hitler, lá dentro da Alemanha, juntamente com alguns membros do Partido Nazista, ele tenta dar um golpe e assumir o poder, mas ele acaba sendo preso juntamente com outros líderes, e é na prisão que ele vai escrever um livro, né, que é Mein Kampf,
eu não sei falar muito bem alemão, né? Que é Minha Luta, né? O livro do Hitler, que ele escreveu ainda preso. Nesse livro tem a ideologia nazista. Tá? Então, ele escreve sobre os judeus, do porquê do ódio aos judeus, né? Da questão da raça ariana, da supremacia, que ele acreditava, né, na supremacia da raça ariana. Tá? Então, é um livro que funcionou como uma espécie de Bíblia. Né? Então, ele foi preso após a sua saída da prisão, eles voltam a concorrer ali o governo novamente, né? Eles têm inicialmente uma baixa adesão nas urnas, mas mediante, né, a crise de 29 e a propagação, né, que a União Soviética estava difundindo ali mais e mais os seus... Tá, tem gente querendo entrar. Os seus ideais... A Gabriela. Ai, peraí. Eu acho que eu não. Os seus ideais na Europa, né? Então, com isso, eles acabam conseguindo uma expressiva votação no parlamento, né? Então, conseguem muitas cadeiras. O Hitler, ele não chega à presidência da República, né, na década de 30, no entanto, eles conseguem uma expressiva votação, né, dos deputados no parlamento. E essa expressiva eleição faz com que o presidente eleito convide, né, o Hitler como o líder do partido nazista a ser também a figura ali do primeiro-ministro da Alemanha. Então, os dois chegaram ao poder de forma legal, né, tanto Mussolini na Itália quanto o Hitler na Alemanha, né, claro que em alguns momentos se tentou também usar o Mussolini nas marchas, né, os camisas negras, a formação dos grupos, para mostrar poder também, e até para tentar acalmar os ânimos, o rei da Itália chamou Mussolini, da mesma forma o da Alemanha, o presidente da Alemanha tentou trazer o Hitler para perto, para tentar também apaziguar os ânimos de alguma maneira, tá? Então, esses dois, eles vão chegar ao poder e vão transformar ali, né, os seus respectivos países num governo total, um governo onde a gente tem a figura de um partido único, uma pessoa que controla, com uma ideologia por trás, né? Aqui a gente tem o símbolo do fascismo, tá? O feixe de varas, ou seja, era um símbolo aí que remetia lá ao Império Romano, aos legisladores. Então, as varas, elas representam o povo italiano, né, o junto ali, unido, e o Machado, né, ele é mais entendido como sendo o Mussolini, como sendo o guia e a cabeça, né, ou seja, a pessoa que guiaria, tá? Então, era um sistema político que defendia a união de todos. Já, porque se não houvesse a união da população, e que união era essa? Era a inexistência dos grupos, né, políticos, ou seja, tinha anarquistas, tinha socialistas, não deveria todo mundo estar unido em um ideal só, isso era o que eles pregavam, né, porque senão a Itália ou a Alemanha nunca chegaria ali a um propósito, tá, de engrandecimento da nação. Já o Hitler, essa foi a bandeira que durante muito tempo a bandeira da Alemanha ela foi até proibida depois que o Hitler assumiu o poder, e o que vigorou na Alemanha foi a bandeira do partido nazista com a suástica. Hoje ela é até proibida, né? Qualquer imagem relacionada à suástica também, tá? Então, esses são os principais líderes desses regimes totalitários. Aqui eu vou falar para vocês algumas características, né, do totalitarismo, tá? Tentar ser um pouquinho breve, que tá quase acabando, né? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho, porque quando a gente fala em regimes totalitários, aí a gente fica se perguntando, o Brasil foi totalitarista? Né? De acordo com as características dos próprios regimes, não. O Brasil, nos dois períodos, né, que ele teve, lá no Estado Novo de Getúlio Vargas, que daqui um dia eu vou disponibilizar texto, a gente vai comentar também, foi um regime autoritário. É claro que esse autoritarismo do Getúlio Vargas foi muito influenciado também por esses regimes totalitários, né, dessa época. Ele era até simpatizante, digamos assim, desses regimes totalitários, né? Depois, é claro que ele foi obrigado a escolher um lado aí, então ele se declara contra aí o totalitarismo.
Mas essa é a conversa lá para frente, tá? Então, a ditadura militar também é um regime autoritário, não um regime totalitário. Primeiro, a gente tem que entender que o totalitarismo ele tem algumas características. Ele tem a figura de um líder, né? Aqui, nessa época, né, a ditadura militar, nós tivemos vários militares ali na frente, tá? Então, o autoritarismo, ele basicamente são regimes de governo antidemocráticos, marcados pelo abuso da autoridade e do poder, e o controle do Estado é menos abrangente do que nos totalitários, tá? Então, há uma falsa democracia até, como na ditadura militar, a gente pode citar a presença de 2 partidos políticos, a Arena e o MDB. Então, era claro que era uma oposição consentida, né? Ou seja, ela existia porque deixavam existir, mas existe essa questão, né, da falsa democracia também. No Estado autoritário também, você sente a presença do Estado na tua vida privada, na religião, na escola, na educação, mas ela não é tão intensa, tá? Ela não é tão controlada. No totalitarismo, não. No totalitarismo, ela é uma intervenção máxima do governo na sociedade, é o nacionalismo exacerbado, né? É uma centralização do poder na figura de um líder, conforme está aí, né? Então, o Hitler, o Mussolini, na Espanha nós tivemos o Franco, em Portugal, Salazar, tá? Então, é um líder, né? Temos a figura do líder, esse líder ele é infalível, esse líder ele deve ser respeitado e suas ideias devem ser ouvidas sem questionamento, porque ele é o responsável, né? E ele tem, digamos ali, o poder de entendimento das coisas, então é um líder que é respeitado, por isso que se tem o culto ao líder, tá? E a instituição de um partido único. No caso da Itália, o fascismo, da Alemanha, o nazismo, tá? E além da perseguição aos opositores, que são considerados inimigos nacionais. E as relações sociais são reguladas pelo Estado. É como se o Estado estivesse dentro da tua casa, controlando o que você vai assistir na sua televisão, né, a sua relação de amizade que você tem, a sua conversa na cozinha, é como se todo mundo se denunciasse ali, estivesse investigando, é uma lavagem cerebral tão grande que é feito, né, por meio do sistema, que as pessoas se sentem assim, cerceadas e vigiadas a todo momento, né, até dentro da sua casa mesmo com seus familiares, tá? Então, é uma máxima, é um estado total que está em todos os campos, educacional, religioso, né, na maioria das vezes, ele institui também a religião, cultural, tá? Então, ele está em todos os locais. De outro lado, a gente também tem que falar que esses regimes, fascismo e nazismo, eles são regimes que são considerados, né, regimes de extrema-direita, mas nós também tivemos regimes de extrema esquerda, que é o caso do stalinismo lá na Rússia, tá? Então, Stalin também, o stalinismo é considerado também um totalitarismo, tá? Porque a gente teve a instituição do Partido Único Comunista, a gente teve a figura do Stalin também como sendo o líder ali, e tinha ali uma questão de vangloriar, né, todos os feitos do Stalin, a perseguição da imprensa, dos inimigos políticos, tá? Então, resumidamente, esse outro quadro aí é mais um resumão aqui do que a gente já falou, que é o que concretiza aí, né, o que fundamenta aí tudo que a gente já falou. As pretensões expansionistas da Itália não se concretizaram após a Primeira Guerra Mundial, como eu já falei lá atrás. A Alemanha, ela se tornou uma república parlamentarista, então, após a Primeira Guerra, isso aconteceu. Nós tivemos duras imposições do Tratado de Versalhes, e com isso cresceu o nacionalismo devido a essas imposições do Tratado de Versalhes. O nacionalismo ele se amplia dentro desses países, tá? Ou seja, se nutriu muito sentimento de ódio também contra algumas cláusulas do tratado, e um sentimento de revanche começou a ficar mais intenso dentro, né? Principalmente da Alemanha. Então,
surgiu nesse entremeio também os grupos nacionalistas, que nutriam o sentimento de revanchismo, e, por outro lado, também surgiam aquelas vertentes que a gente mencionou, os comunistas, os anarquistas, que eram aí as vertentes contrárias a esses outros movimentos, tá? E com isso surgiu, né, as vertentes de combate ao comunismo, ao anarquismo, que foram aí as que queriam um Estado forte e centralizador em torno de um líder, da figura de um líder, tá? E foi nesse viés que se surge o Partido Nazista na Alemanha e o Partido Fascista na Itália. A chegada do poder, né, desses partidos faz com que seja adotada, né, a política que era o pensamento do seu líder, né? Então, principalmente na Alemanha, nós tivemos a expulsão e perseguição a etnias consideradas inferiores, como era o caso dos judeus, né? Ou seja, ciganos também, pessoas deficientes, enfim, era uma série de grupos que quem não era, né, aquele alemão alto, loiro, de olhos azuis, que não era considerado, né, da raça ariana, era, digamos que, perseguido também, né, não era uma raça superior, tá? Então, é um sistema também que, a partir da chegada do poder, começou a ser um sistema de perseguição aos opositores, tinha os campos de concentração, que no início eram os opositores ao regime que eram enviados, tá? Após, lá na Segunda Guerra, a gente vai ver que são os campos que depois são enviados os judeus, né? E o cotidiano das pessoas, né, tanto a religião, o entretenimento, passaram a ser assuntos do Estado, tá? Então, o Estado controlava tudo, até a tua vida privada. Além da gente já mencionar, que vocês já estão cientes de saber que nesses estados totalitários a gente tem um rígido controle da imprensa. A imprensa só publica aquilo que é interesse do líder, tá? Então, a gente tem uma propaganda também muito forte feita, e o responsável pela propaganda do regime nazista foi o ministro, né, Joseph Goebbels, que ele consolidou, digamos, né, o regime nazista por meio dessas propagandas que ele fazia. Então, ele tinha um marketing muito bom para vender a imagem do Hitler como guia, né? Porque o Hitler, ele ficou naquela figura de ser o guia, né? A pessoa que levaria a Alemanha ao sucesso, né? Que tiraria a Alemanha da vergonha ali que tinha sido a Primeira Guerra Mundial. Então, o Hitler era o guia, era o salvador. E nas propagandas que eles faziam em torno do nazismo, ele tentava retratar isso. Então, era sempre o Hitler com a bandeira, liderando a multidão, né, a águia atrás, né, ele com as criancinhas, conforme vai estar no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, uma propaganda política, uma propaganda mesmo muito forte, né? Um marketing muito forte que estava por trás também para se concretizar toda essa ideologia, tá? Aqui são algumas imagens, né, que eram ali nas escolas, né, tinham nos outdoor. Então, são imagens que retratavam o Hitler como um grande líder, né, ou seja, o futuro das crianças, né, o líder da nação, que vai guiar, né, a Alemanha ali para um futuro aonde vai revidar tudo o que foi feito lá atrás com ela. Enfim, foi dessa maneira que esses regimes eles chegaram aí ao poder, e quando a gente estiver estudando a Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender que parte, né, desse conflito ele foi oriundo aí dessas ideias aí, desses novos regimes totalitários, tá bom? Alguém quer comentar algo? Quem não colocou presente, por favor. Gente, só relembrando aí, tá? Amanhã a gente vai ter aula, conforme eu já tinha colocado naquele plano lá de estudos. Amanhã a gente vai ter aula, só que vai ser uma aula assíncrona. Até hoje à noite eu vou colocar o plano de estudo, o roteiro, né, de aprendizagem lá no SIGA. Então, é leitura, eu acho que vai ter uma atividade também, tá? E é isso. Conseguiram compreender algo mais do conteúdo? Ficou dúvidas?
Parece que nem estão aí. É porque é perto da hora do almoço, né? Pra mim tá bem de boa. Tá bem de boa, né, Douglas? Tá certo. É um conteúdo tranquilo, né? Bom de estudar. Então é isso. Vou fazer o download aqui da chamada e já vou encerrar. Bom final de semana para todos, todas, tá? Amanhã, não esqueça de dar uma olhadinha lá no nosso roteiro. Beleza? E é isso. Eu tô morrendo de fome, eu também. Quer dizer, eu não, que eu comi agora. Tchau. Tô interrompendo aqui a gravação, gente. Depois eu posto, tá? Obrigada, Gustavo, para ti também. Tchau, tchau, gente. Até mais, Larissa, Lawane. Tchau, obrigada.